Bom, esse é um resumo sobre os fundamentos de segurança em redes, da disciplina de segurança em redes do curso de Ciências da Computação na Universidade Federal do Ceará. E para começar falando de segurança da informação, eu gostaria de falar dos 3 pilares que são importantes para isso. O primeiro é a disponibilidade, ao qual um serviço deve estar disponível a um cliente, de forma com que eu garanta que essa disponibilidade seja obedecida, ou seja, se um serviço tiver que passar 24 horas do dia funcionando, a partir do momento em que ele para, eu tenho essa quebra desse pilar. O próximo pilar é a integridade dos dados. Eu devo garantir que a informação que é trocada entre um cliente e um servidor, entre dois clientes, seja íntegra. E caso ocorra falhas ou perda de pacotes ou perda de dados no caminho, no percurso, eu tenho que garantir uma forma de restaurar esses dados de forma íntegra e garantir que essa informação é verdadeira. O último pilar é da confiabilidade, ao qual eu tenho que garantir que ninguém se intrometa numa conversa, digamos assim, entre um cliente e outro cliente, ou cliente e servidor, e consiga inserir pacotes falsos para atrapalhar a comunicação. Certo? E basicamente para isso a gente utiliza a autenticação, logins e senhas. Partindo agora para os ataques, já tendo os 3 pilares, começando com o primeiro ataque, é o DOS, que é o ataque de negação de serviço, certo? Que ele afeta diretamente a disponibilidade. Então, o atacante ele afeta algum tipo de serviço, servidor, de forma a inundar com pacotes ou atrapalhar o tráfego da rede, né? E o ataque DDoS é um ataque distribuído, normalmente utilizado com botnets, que é um ataque que ele é gerado de vários cantos para afetar um servidor que tem uma capacidade de se regenerar após um ataque. Então, basicamente para isso, uma das soluções utilizadas é o honeypot ou o IDS-IPS, que são sistemas, o IDS, né? É o sistema de detecção de intrusão e o IPS é o sistema de prevenção à intrusão. O próximo ataque é o IP spoofing, que ele afeta diretamente a integridade. Então, numa conversação entre dois clientes, uma terceira pessoa, ou seja, um invasor, ele vai querer inserir pacotes com origem falsa para conseguir se intrometer na conversa. E isso pode afetar um dos pilares de forma drástica. Então, para isso, nós utilizamos basicamente a autenticação para garantir esse pilar. E por fim, o ataque sniffer, que é o ataque em que o atacante, na realidade, o intruso, ele fica monitorando os pacotes, ele fica escutando o tráfego da rede. Isso afeta diretamente a confidencialidade. Então, por exemplo, se ele conseguir ver a conversa, ele já está quebrando esse pilar. Se ele consegue ver esse tipo de conversa, da conversação entre cliente e servidor, ele consegue fazer muita coisa. Então, basicamente, para solucionar esse tipo de problema, que acontece normalmente em conexões do tipo HTTP, ao qual não há nenhum tipo de proteção à informação, é utilizado o HTTPS, que é a versão com criptografia que garante manter esse pilar. Partindo dos ataques, temos os malwares mais comuns que afetam a segurança da informação. O primeiro dele é o vírus, que é basicamente um programa que se espalha no seu computador e ele precisa de um programa hospedeiro. Ele não é independente. Então, se você apagar esse programa do seu computador, basicamente você apaga o vírus. Isso se ele não se espalhar antes. O Worm já é um programa completo. Então, quando ele se instala na sua máquina, ele vai se autorreplicar, mas ele não necessita de um programa hospedeiro, assim como o vírus. O spyware é um programa silencioso que ele fica espionando sua máquina. Então ele vai capturar senhas, logins, qualquer tipo de interação. Ele é um programa bastante perigoso, é um malware bastante perigoso. Os Trojans, eles são os mais danosos ao sistema, porque eles conseguem acesso à sua máquina e eles podem fazer diversas alterações, modificar, alterar, afetar o sistema diretamente. Então, por exemplo, o spyware normalmente ele vai capturar informação. O vírus ele vai se espalhar, mas o Trojan é que tem a maior capacidade de danos à máquina. E por fim, falar do botnet, que é o mais assim, importante e que tem acontecido muito nas redes e nos sistemas de IoT, a qual esses vírus eles se espalham, desses malwares eles se espalham, e eles são utilizados para depois atacar algum tipo de serviço. As máquinas, eles preparam as máquinas basicamente
para depois poder efetuar algum tipo de ataque. E normalmente a pessoa que está infectada ou o sistema que está infectado não sabe. Então é um modem que pode estar infectado, pode ser um ar-condicionado que está ligado na internet que pode ser infectado, uma geladeira. Basicamente isso. E esse é o resumo.